Mateus 23:13 diz: Mas ai de vocês, mestres da Torá e Feruzim, hipócritas, fecham o reino do céu na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram, nem permite entrar os que desejariam fazê-lo. Estou lendo na Bíblia Judaica Completa do Stern. Aqui nós temos o impedimento, códigos e senhas que os escribas e os fariseus criaram para impedir que as pessoas acessassem o reino de Deus. Eu quero te mostrar como Jesus quebrou essas senhas e esses protocolos. Vem comigo. É sempre muito bom e agradável ter você aqui comigo. Neste vídeo eu quero te mostrar como Jesus quebrou os códigos e protocolos dos escribas e fariseus que criaram um firewall, um modo de segurança para impedir que as pessoas entrassem no reino de Deus. Em Mateus 23:13, Jesus está advertindo os escribas, os mestres da Torá, e os fariseus, aqueles piedosos que praticavam a religião judaica. E qual é a advertência que Jesus faz para essas pessoas? É que os escribas e fariseus criaram um impedimento, uma barreira, um muro, impedindo que as pessoas se apossassem, entrassem no reino de Deus. Eles mesmos, segundo o texto, não entram. E pior que isso, não deixam outros entrar. Esses códigos são as leis. É como alguém que programa um nível de segurança em um servidor ou em um computador, os códigos que impedem as pessoas de acessar determinadas informações, de entrar em determinado sistema. Esse paralelo pode ser feito aqui com o reino de Deus. Os escribas interpretavam a lei de tal forma que era impossível que uma pessoa comum, uma pessoa do povo, pudesse entrar no reino de Deus, pudesse desfrutar das bênçãos de conviver com Deus e com a sua família. Esses códigos eram um discurso, uma interpretação do Antigo Testamento, uma interpretação das leis tão legalista sobre o sábado, sobre as festas, sobre as leis da pureza, que era impossível qualquer pessoa praticar dessa forma. E não cumprindo essas exigências, essas senhas, era impossível, então, adentrar no reino de Deus. Um segundo aspecto dessa advertência se dirige justamente aos fariseus, que eram aqueles que punham em prática os mandamentos dos escribas. Eles tentavam, né? É certo que não conseguiam, viver de tal forma, numa lei de pureza, numa lei de guardar os mandamentos, que também eles mesmos não conseguiam. Por isso essa advertência de Jesus. E como Jesus quebra esses códigos e esses protocolos? Os códigos, como eu disse, são os discursos e os protocolos são os procedimentos. Em Mateus, capítulo 6, verso 1, Jesus, no Sermão da Montanha, adverte seus discípulos que a justiça deles deve ceder em muito à justiça dos escribas e à justiça dos fariseus. Por todo o evangelho de Mateus, a gente acompanha Jesus quebrando, como um hacker, né, esta segurança, esse impedimento de adentrar no sistema do reino de Deus. Por exemplo, os códigos, os discursos, que são as senhas para entrar no reino de Deus, são quebradas por Jesus através do seu discurso contra, por exemplo, a guarda do sábado. Jesus diz que as pessoas são mais importantes que o sábado. Por isso, ele cura e pergunta se é lícito curar ou não no dia do sábado. Outro discurso de Jesus que confronta o modo de interpretação do Antigo Testamento dos escribas pode ser visto por todo o capítulo 5 do livro de Mateus, quando ele fala do divórcio, quando ele fala de odiar os inimigos, quando ele fala de uma série de leis
que devem ser reinterpretadas, um código que deve ser reescrito. E, de fato, Jesus reescreveu este código, permitindo que não só as pessoas do seu tempo, mas também nós nos achegássemos e nos adentrássemos no reino de Deus. Então, no Evangelho, a gente vê uma série de discursos de Jesus, de novos códigos que permitem quebrar a segurança, né, ou esse impedimento que os escribas colocaram para a população em geral. A segunda maneira de Jesus quebrar os protocolos é o seu procedimento. Existem determinados procedimentos, segundo os fariseus, que são necessários para se entrar no reino de Deus. E isso impede, como eu tenho dito, que as pessoas comuns entrem nisso. Por isso, Jesus, com seu procedimento, com as suas ações, ele vai quebrando cada um desses protocolos. Por exemplo, sobre a lei da pureza. Ele come com pecadores. Jesus senta com Levi, janta, né? Na casa de Levi, e lá estão publicanos e pecadores, gente que não tinha condições de entrar no reino de Deus. No sábado, questionando o sábado, ele entra com os discípulos a colher espigas num sábado. Ele é questionado, obviamente, mas a sua ação quebra esse protocolo, mostrando com esse procedimento que a pessoa humana está acima de qualquer lei, de qualquer mandamento, que a misericórdia deve sobrepujar, deve se sobrepor a qualquer prática religiosa. Portanto, Jesus vai quebrando os protocolos e os códigos através do discurso e os protocolos através do procedimento. Jesus vai então anunciando as boas novas do reino de Deus, de tal forma que todos podem acessar sem nenhum nível de privilégio e de segurança. Basta apenas ser seguidor do mestre Galileu. Eram essas dicas que eu queria dar para que você desenvolva um sermão, um estudo bíblico baseado nessa ideia de que Jesus rompe as barreiras que impedem que as pessoas cheguem ao reino de Deus. Eu sei que você é criativo, e então pode desenvolver um belo trabalho baseado nessas ideias, obviamente, se você quiser. Entenda sempre que a sua presença aqui, os seus comentários, sua inscrição é muito importante, a sua participação e contribuição aqui no canal é muito importante para esse ministério. Foi muito bom e agradável ter você aqui comigo. Fica na paz.